Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar a Lei de Kirchhoff das tensões. Estudaremos a Lei de Kirchhoff das tensões utilizando o laboratório remoto Visir para a implementação de um circuito série formado por 3 resistores, o qual será conectado em uma fonte de alimentação. Os resistores são R1 igual a 220 ohms, R2 igual a 1000 ohms e R3 igual a 22.000 ohms. A associação série destes 3 resistores resultará em uma resistência total, que é obtida somando-se as resistências individuais dos resistores, portanto, R total será igual a R1 mais R2 mais R3, resultando em um valor de 23,22 kΩ. Neste circuito em série, a corrente será calculada, neste caso a corrente total, que é a corrente da malha do circuito, dividindo-se a tensão da fonte de alimentação, que é de 5 volts, pela resistência total de 23,22 kΩ, resultando em uma corrente de aproximadamente 0,22 mA. Assim, podemos calcular a queda de tensão em cada resistor. Portanto, no resistor R1 teremos VR1 igual a R1 vezes a corrente total, portanto 220 ohms vezes 0,22 mA, resultando em uma tensão de aproximadamente 0,05 volts. Procedendo da mesma maneira, encontramos a tensão sobre o resistor R2, que será de 0,22 volts, e por fim a tensão sobre o resistor R3, que será de 4,84 volts. Percebam que a maior parte da tensão fica sobre o resistor de maior resistência. Por fim, vamos comprovar a lei de Kirchhoff das tensões, que define que a soma das tensões ao longo de um caminho fechado deve resultar igual a zero. Em outras palavras, como este circuito tem apenas uma fonte de alimentação, então as quedas de tensão ao longo dos resistores do circuito devem resultar em uma somatória igual à tensão da fonte de alimentação. Assim, a tensão VI deve ser igual a VR1 mais VR2 mais VR3. Portanto, 5 deve ser igual a 0,05 mais 0,22 mais 4,84. Portanto, temos que 5 volts são aproximadamente iguais a 5,11 volts. Esta diferença se deve em razão dos arredondamentos que foram realizados no cálculo da corrente e no cálculo das tensões em cada resistor. Vamos demonstrar agora a aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Visir para estudarmos um circuito em série de resistores e comprovar a lei de Kirchhoff das tensões. Inicialmente, acesse o laboratório remoto e a seguir clique em Circuitos 1. Na sequência, Iniciar experimento e estaremos na área interna do laboratório remoto. A primeira parte desta aula de laboratório consiste em implementar um circuito em série com 3 resistores, sendo eles R1 igual a 220 ohms, R2 igual a 1000 ohms e R3 igual a 22.000 ohms. Vamos implementar então este circuito no laboratório remoto, inicialmente buscando os componentes na biblioteca: o resistor de 220, o resistor de 1K e o resistor de 22K. Vamos conectar os resistores em série, montando então o circuito em série com 3 resistores.
Vamos conectar o multímetro para medir a resistência total do circuito, utilizando o conector de resistência e tensão, ligando o multímetro em paralelo com a associação de resistores. Ajustamos o multímetro para a escala de 200 kΩ e realizamos a medição, encontrando 22,7 kΩ. O valor teórico, o valor nominal, é da ordem de 23,22 kΩ. Lembramos que a resistência tem uma alteração em virtude da tolerância dos resistores do visir, que é de 5% para mais e para menos. A segunda parte do laboratório consiste, então, na comprovação da lei de Kirchhoff das tensões. Para tanto, vamos conectar a associação de resistores na fonte de alimentação de 5 volts e, na sequência, medir a tensão sobre cada resistor. Vamos conectar, então, o terminal positivo da fonte de alimentação na entrada da associação de resistores e o terminal negativo da fonte de alimentação na saída da associação de resistores. Vamos alterar a posição da escala do multímetro para medirmos 20 volts em tensão contínua e vamos ajustar a fonte de alimentação para 5 volts. Realizamos a medição, comprovando que a fonte está disponibilizando 5 volts ao circuito. Estes valores devem ser anotados na tabela 1, onde vamos registrar os valores medidos para as tensões nos elementos. Na tabela 2, iremos registrar a corrente do circuito. Na sequência, vamos medir a tensão sobre cada resistor. Assim, inicialmente vamos deslocar a ponteira negativa do multímetro para ficar o instrumento em paralelo com o resistor de 220 ohms. Vamos medir a tensão, encontrando 0,05 volts, alteramos a escala para 2 volts, obtendo 0,048 volts sobre o resistor de 220 ohms. Alteramos agora a posição das ponteiras para medirmos a tensão sobre o resistor de 1 kΩ. Vamos realizar a medição, encontrando 0,22 volts. Por fim, vamos medir a tensão sobre o resistor de 22 kΩ. Ajustamos a escala para 20 volts e realizamos a medição, encontrando 4,73 volts. Percebam que a tensão da fonte de alimentação é de 5 volts e cada resistor ficou com uma parcela desta tensão proporcional à sua resistência. O resistor com a maior parcela da tensão da fonte, que é 4,73 volts, é justamente o resistor de 22 kΩ, que tem uma resistência muito superior aos outros dois resistores, que são de 1K e de 220 ohms. Por fim, vamos medir a corrente do circuito. Para isso, vamos desligar as ponteiras do multímetro e conectá-lo em série usando os terminais adequados para se medir corrente. Então, a fonte de alimentação, terminal positivo, é conectado no terminal superior do multímetro para medir corrente e o terminal inferior é conectado no ponto do circuito onde estava conectada a fonte de alimentação. Assim, o multímetro ficou em série com o circuito no qual desejamos medir a corrente. Ajustamos a escala para 20 mA e realizamos a medição, encontrando 0,22 mA. Este valor deve ser registrado na tabela 2 do experimento. Assim, nesta aula de laboratórios, utilizamos o laboratório remoto Visir para estudar circuito em série de resistores
e comprovar a lei de Kirchhoff das tensões. Agradecemos pela atenção e aguardamos vocês nas próximas aulas.